E eu vou ler aqui. Negócio da discussão nominal. Já foi citado o parecer de contas, Tribunal de Contas. Bom, só poderá ser rejeitado por decisão de 2/3 dos membros dessa Câmara, na forma do artigo 40 da Lei Orgânica e artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, já dito pelo orador, ex-prefeito Paulo Sérgio Seguí. Eu vou iniciar a discussão da matéria. Aquele vereador que quiser discutir a matéria, como é voto nominal, quando for nominado para votar, ele faça as considerações que ele julgar necessário e também pedindo e não podendo ter a parte de outros colegas. Por isso que chama-se voto nominal. Eu vou iniciar pela Comissão de Orçamento, pelo relator Moacir. Vereador Moacir, nós vamos votar a favor do parecer do tribunal ou contra o parecer do tribunal? A favor do tribunal. Presidente da Comissão, vereador Hamilton. Senhor presidente, como este é um momento que temos também para discutir a matéria, eu não vou deixar de aqui dar uma explicação pela questão do voto qual irei dar. Nós, como foi mencionado pelo primeiro secretário, a leitura de nosso parecer, juntamente do relator com a comissão, ao qual eu sou o presidente e assinei juntamente com o relator, nós temos o órgão do Tribunal de Contas, que é o colegiado especializado no julgamento das contas, o qual eu não tenho capacidade técnica de analisar ou até mesmo julgar o que foi ali feito, porque a competência dessa questão de julgamentos de contas compete ao Tribunal de Contas. E como assim foi visto unanimemente o Tribunal exarou seu parecer contrário às contas, e também mencionar que foi até muito pedido pela questão da pessoa do Sr. Carlos Borges Garcia. E que pessoa essa que qualquer um de nós aqui temos conhecimento de sua vida pública e que nada vai apagar o que ele sempre foi. E sempre vai ser lembrado como o melhor, assim, podemos até mesmo dizer, prefeito de Bom Jesus. E aproveitar também e dizer o questionamento que eu não poderia interromper o Sr. Paulo Sérgio, e tenho esse respeito, que o direito da fala era dele, aonde diz que eu mencionei na rádio que seríamos todos punidos pelo Tribunal de Contas caso não vá de encontro com a verdade. E dizer que aqui, como ele mesmo explicou, é uma casa diferente, qual julga a política do caso, e não o mérito do caso, no sentido de se ele fez ou não a prestação de contas. E dizer também que esse processo não deveria estar nessa Câmara hoje sendo discutido. Não deveria. Isso era encerrado neste ano, e como ele aqui mencionou, que não deixam ele concorrer, isso seria encerrado. Poderia ser ele candidato. Se eu estiver falando uma inverdade, que fazem isso e depois me falam que eu estou mentindo. Poderia ser ele o candidato a essa eleição. Mas ele próprio pediu uma nulidade do processo e um novo julgamento por essa Câmara. E dizer que, como ele mencionou,
O que está em questão é se nós vamos deixar ele ser candidato ou não. Ele não mencionou aqui a questão do seu Carlos Borges Garcia, do constrangimento que eu penso que é para uma pessoa ficar 8 anos com um processo e esse processo iria ser arquivado, acabou, não se fala mais nisso e tudo certo. E ele próprio pediu um novo julgamento. Isso é um constrangimento. Agora, senhor presidente e demais membros vereadores e plenário aqui presentes, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu tenho que assumir a responsabilidade daquilo que eu faço, dos meus atos. E se foi pedido pelo senhor Paulo Sérgio um novo julgamento, e se a comissão passada já tinha dado um parecer desfavorável, isso já era de conhecimento de todos, porque nós temos a posição do seguinte: nós podemos ser políticos? Podemos, mas nós temos que respeitar os órgãos que são competentes para julgar a questão do mérito, e nós não podemos, no meu pensamento, ir de contra ou, se for, apresentar o erro do Tribunal de Contas. Então, eu assinei juntamente com a comissão o meu parecer. E eu, como expliquei até mesmo para aquelas pessoas que me questionaram da questão da mudança do meu voto, eu não posso fazer isso, porque senão eu não tenho personalidade e eu não estou assumindo o meu voto. Eu não posso fazer isso, presidente. E por isso que eu expliquei para aquelas pessoas que pediram que talvez eu mudasse o meu voto. Eu não posso. Antes da política, cabe a moral, cabe o respeito, cabe a posição e cabe a postura do homem. Porque se o homem não tem a postura, ele é respeito. Então, senhor presidente, eu acompanho o meu parecer, o qual eu assinei junto à comissão, acompanhando o voto do Tribunal de Contas. Só para antes de começou a votação, já teve 2 votos favoráveis, só pensar no excelente durante o processo foi obedecido nessa casa. Só para ficar com as contas finais. Todo o trâmite está sendo legal, até chegar essa votação. Sim, totalmente. Vamos trabalhar. Agora o vogal, vereador Sérgio Reis. Vou acompanhar o tribunal, presidente. Vou iniciar pela minha esquerda, vereador Valdeir. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, nosso amigo Paulo Sérgio Tatu, representante do seu Carlos Borges Garcia, imprensa, viva falada, plenário, Felipe, cheio, boa noite a todos. Senhor presidente, é lamentável que chegamos a uma situação dessa. Estamos aqui hoje discutindo um assunto muito sério, de alta relevância, né? Eu quero deixar aqui claro o meu respeito que tem pela pessoa do Paulo Sérgio Quirino, pela pessoa do seu Carlos Borges Garcia, que não se encontra presente, mas dos seus representantes legais. E eu quero dizer que hoje nós não estamos aqui discutindo a pessoa do seu Carlos Borges Garcia. A pessoa do seu Carlos é indiscutível para São Jesus. Infelizmente, nós estamos discutindo hoje uma questão política. Então, eu, analisando toda a situação, junto com a comissão, decidi votar favorável ao Tribunal de Contas. Vereador, doutor Celso, representante. Senhor presidente,
demais membros da mesa, ex-prefeito do Conselho Civil, colegas vereadores, comunidade que nos honra com sua presença, imprensa, escrita, palavras, ex-vereadores, no governador, suplentes de vereadores, e toda a comunidade monjesulense que está ligada à TV Câmara, assistindo essa sessão mais do que especial, esperada, e ouvi atentamente as explicações do ex-prefeito do Conselho Civil. Analisei com muito cuidado todo o processo, toda a cópia, todo o processo que foi a mim entregue, analisei o parecer da comissão, e eu gostaria da paciência um pouco dos senhores, dos colegas vereadores, para falar um pouquinho da minha convivência na política de Bom Jesus. Eu estou no meu terceiro mandato. De vereador, e às vezes as pessoas se esquecem, às vezes porque a gente vai, a gente fica tempo fora, mas aprendi muito com esses 3 mandatos aqui. E aprendi muito com o ex-prefeito Carlos Rocha Garcia, porque, independente de fazer parte do seu grupo político, eu fui funcionário desse extraordinário homem empresarial por mais de 15 anos. Tive esse privilégio de trabalhar com Carlos Rocha Garcia por mais de 15 anos nas suas empresas. Conheço, como poucos, nem posso falar isso aqui, este homem que doou grande parte da sua vida para o bem-estar de Bom Jesus e Camacuã. Isso eu digo aqui, tranquilamente, sem nenhuma demagogia, sem querer fazer média com quem quer que seja. E olha que eu já estive em palanque oposto ao Socrates em determinado momento. Porque a política é assim. Às vezes, ela te coloca próximo das pessoas, e às vezes ela distancia também das pessoas. E teve um momento que eu fiquei no palanque de oposição a Carlos Rocha Garcia. Mas nem por isso deixei de ter o mesmo respeito, admiração e gratidão por tudo que aprendi com esse homem que fez história em Bom Jesus da Camacuã. E é importante que a gente faça esse registro, porque as contas, hoje nós estamos vendo Brasília pegar fogo, desde ontem, né? O Brasil está em polvorosa. Quando a gente pensa que o fogo vai acabar, vem um e joga mais gasolina. A coisa parece que não tem fim. O erro que teve aqui, na minha análise simples, foi um erro de informação intempestiva. Entregaram com atraso, e o ex-prefeito Paulo Sérgio explicou aqui. Eu, quando tive a oportunidade de assumir a Secretaria de Administração e Fazenda de Bom Jesus do Norte, é só atravessar a ponte, né? Pegamos ali a prefeitura arrasada pela enchente, não tinha um computador funcionando, não tinha uma mesa em pé. Eu sei o que é isso. Então as coisas realmente complicam, fica difícil. Até você tomar pé da situação e se reorganizar. E ali também não tinha o sistema interligado, não tinha essa facilidade em Bom Jesus do Norte. Hoje tem, avançou, a partir dessa administração que, graças a Deus, fez parte, as coisas melhoraram. E eu penso em política pública dessa forma: cada um faz um pouco, cada um deixa a sua marca, mas o mais importante é que o povo seja beneficiado. Eu, de forma alguma, vou esquecer tudo aquilo que aprendi com Carlos Rocha Garcia, um homem honrado, um homem sério, e eu falo aqui como empregado que teve um relacionamento com um patrão. Às vezes é meio complicado esse relacionamento de empregado e patrão.
O Carlos era aquele homem corretíssimo, e se a gente ganhava 5 salários mínimos, na carteira era colocado 5 salários mínimos. E tinha esse negócio de botar um salário e pagar por fora, não. E tem pessoas aqui que conviveram comigo, eu dei os outros alguns, e sabem o que eu estou falando. Então é um homem que sempre primou pela honradez, pela honestidade, pelo trabalho sério. Fez parte das suas empresas cuidando da parte financeira, que é a parte mais melindrosa. E eu sei da luta dos Sr. Carlos para manter as suas empresas, pagamento em dia, que é uma preocupação que ele sempre teve. É lógico, na prefeitura ele teve dificuldades, como foi relatado aqui, como outros prefeitos também tiveram dificuldades. Às vezes as coisas caminham de uma forma, de repente a economia muda. Tudo isso a gente precisa compreender. Agora, o fato é, não existe em Bom Jesus, na sede do município ou nos distritos, e eu sou da Roça, eu sou lá de Rosalvo, não existe nenhum distrito de Bom Jesus um lugar que não tem uma obra importante do ex-prefeito Carlos Borges Garcia. Porque tinha uma preocupação tremenda em melhorar a condição de vida das pessoas. E nós ganhamos a eleição. Porque em política não existe eu. Em política existe nós. Se não existisse nós, você se candidataria sozinho e levaria tudo sozinho, que teve, inclusive, a participação do ex-prefeito Carlos Borges Garcia para compor a chapa vencedora em 2008. E veja bem como que é a injustiça. Eu era o vice-prefeito, fui eleito na chapa e nós não tomamos posse. E nós ganhamos a eleição. Legitimamente, hoje eu vejo a presidente Dilma lá lutando para que o Congresso, para que a Justiça respeite o mandato que foi dado pela população. E realmente, na democracia você tem que respeitar o resultado das urnas. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido ultimamente. Um dia desses eu vi uma relação de prefeitos que tomaram posse, que muitos ficaram pelo caminho e já foram caçados. Porque hoje, infelizmente, a política ela está totalmente judicializada, né? Vamos dar esse termo, né? É a justiça que está resolvendo. E muitos estão desanimando o princípio. Eu, sinceramente, vejo aqui pessoas ilustres aí sentadas na plateia, ex-vereadores, que fazem falta de estar aqui dentro, porque eu não penso em política só para eu estar aqui. Política a gente faz, independente de estar aqui como vereador, como prefeito, ou fazendo parte de uma equipe de governo. Eu estive lá fora, sem mandato, e ocupei várias funções e cargos em instituições e entidades filantrópicas, eu pude também ajudar a minha comunidade. Nós amamos Bom Jesus. Eu tenho certeza que todos aqui amam Bom Jesus. E por amar a Bom Jesus, o meu voto é contrário a esse parecer de Colatifone, pelo respeito que tenho a esse exemplo de homem público que se chama Carlos Borges Garcia. Muito obrigado. Senhor presidente, mais mulheres, plateia, obrigado. Não irei me alongar, porque não tenho o dom da palavra, uma vez negociação. Quero dizer que muitos se falam e andaram se falando pelas esquinas que teríamos que obedecer o órgão técnico. Mas por obedecer o que é uma legislação, nós acabamos de assistir dos maiores a maior marca negativa do nosso Brasil, que foi, mesmo por alguns minutos, o ex-presidente Lula tentar fugir das acusações e assumir o ministério. Então, eu quero dizer para todos que eu voto contra o parecer desse tribunal
e voto favorável à cidade de Bom Jesus pela Fora. Quero dizer diretamente para o ex-prefeito e a gente Paulo Sérgio Cirilo, se caso te ceifarem aqui da oportunidade de concorrer às eleições, igual Vossa Senhoria disse nessa tribuna, tenho certeza que Vossa Senhoria não irá abandonar a luta para a nossa caminhada da vitória. Eu tive a felicidade de ser vereador junto com o Paulo Sérgio, prefeito do São Carlos, e acompanhei de perto a sua luta, realmente vitória, Paulo Sérgio, a sua luta de fazer empréstimos, erros técnicos, e hoje, os grandes beneficiados, o prefeito que assumiu a prefeitura, depois do Paulo Sérgio, encontrou os melhores sistemas que tem hoje, e graças a esse sistema que o Paulo Sérgio implantou no município, as contas de todos os prefeitos que passaram por esse sistema, que o Paulo Sérgio implantou pela competência que hoje existe lá ainda, os mesmos funcionários, e ele escolheu aquela equipe, todos os prefeitos estão sendo beneficiados com suas contas aprovadas no Tribunal de Contas. Eu participei de perto, acompanhei de perto, eu não posso votar diferente, eu não votando contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, oportunidade de participar do presente, oportunidade dos amigos também da Câmara. Senhor presidente, a vida realmente nos proporciona momentos diferentes. E não só a vida, a política. E com certeza que o meu destino político está de volta na Câmara do Código de Tabapuana, após nos ter sido candidatos a passar nas duas últimas eleições anteriores. Nós que tivemos a felicidade de ingressar na vida pública ainda bastante jovem, em 88, e fomos eleitos, tivemos aqui nosso primeiro mandato, o segundo mais votado em Bom Jesus de Tabapuana. Tivemos a felicidade de trabalhar com o prefeito Cláudio Garcia. Fomos reeleitos na próxima eleição seguinte e não perdemos nenhum mandato, nenhuma eleição. Tivemos quatro mandatos consecutivos. Num desses mandatos, fui convidado a assumir uma pasta da sua secretaria. E assim o fizemos. Então, tivemos essa felicidade de trabalhar juntos. E que dá saudade daqueles tempos de administração pública do ex-prefeito Cláudio Garcia. Me afastei, não perdemos eleição, mas sim não fizemos candidato. E o destino me proporcionando isso, voltar a ter uma escolha do isso. Poder estar aqui apreciando uma conta do ex-prefeito Cláudio Garcia e do ex-prefeito Paulo Sérgio. Por uma infelicidade, com certeza, de não ter tido a informação técnica, porque aqui nós não estamos votando hoje política, não. Estamos votando política, ninguém está votando candidato, ninguém está votando política. Nós estamos votando uma conta técnica do Tribunal de Contas. Então, na época, o atual prefeito, o ex-prefeito Cláudio Garcia e o ex-prefeito Paulo Sérgio não tiveram condições de prestar os esclarecimentos solicitados pelo TSE, Tribunal de Contas do Estado. Então, essa infelicidade acarretou uma perca de mandato pós-eleições de Paulo Sérgio. Infelicidade essa que o ex-prefeito jamais merece ter tido um processo na justiça eleitoral, que nós sabemos a sua conduta como cidadão, como homem público, chamado Cláudio Garcia. Nós temos sim autonomia e com conhecimento sobre o que se faz no corpo técnico dessas contas que hoje se encontram nessa casa. Que as contas tiveram
as receitas tiveram superior ao índice na época apresentado. E pela idoneidade dos dois ex-prefeitos, votando contrário ao Tribunal de Contas. Primeiramente, eu não tenho mais nada que falar que já foi dito aqui pelo Celso, pelo Léo, pelo Paulinho e pelo Carlos Pedro. Porque eu conheço o Carlos Garcia há quase 40 anos. No mesmo tempo que eu tive eu fui o Carlos Garcia. Já participei de palanque com o Carlos Garcia e Paulo Sérgio. Quando for ele. Quer dizer, então eu não tenho mais nada para falar. E outra coisa que eu gostei, eu pedi a Deus aqui para que me disse que eu posso. Paulo Sérgio Cirilo, como falar de Deus aqui? E esse aí é a coisa mais importante. E como o Roberto Silveira dizia, quando terminava o discurso dele, eu sou antigo, gente. Quando o Roberto Silveira dizia, eu terminava, ele com apoio ou uma proteção de Deus. Essa era a palavra final do Roberto Silveira. Vai dizer bem depois, dando essa palavra, foi ele. E estou vendo Paulo Sérgio que ele fala tanto de Deus, pedindo Pedro, acompanhar os mandamentos de Deus. É assim que elas estão dizendo, para a salvação do mundo, para a salvação dos bons Jesus, tem que ser entregue a Deus, Jesus Cristo. E assim é o nome de bom Jesus. E por isso, eu sou contra o Tribunal de Contas. Vereador Ricardo. Vereadores, comunidade aqui presente, representantes de classe. É lamentável esse momento que nós estamos passando no nosso município, um momento triste de estarmos aqui. Não queria eu estar nesse momento falar de Carlos Borges Garcia, de discutir contas de Paulo Sérgio Cirilo. Aqui, a gente viu hoje que se a política no Brasil está mudada, se o que está acontecendo no nosso país está do jeito que está, não adianta nós irmos às ruas e brigar por quem está lá no poder. Nós temos que brigar por quem está aqui nos representando, que deveria nos representar muito bem e deveria entender, como bem falado pelos demais colegas, alguns colegas, que se mencionaram, se fez uso da palavra, de que o voto aqui seria um voto técnico. E eu duvido que, se tem a maioria aqui, que entenda o que está no parecer do Tribunal de Contas. E vão entender que esse órgão é competente para julgar Carlos Borges Garcia e Paulo Sérgio Cirilo. Eu quero ver aqui, se aqui é onde passou nessa casa, se tem pessoas gabaritadas para decifrar o que está ali naquele processo e trazer a verdade para poder aqui tentar entender a imagem de Sr. Carlos Borges Garcia e Paulo Sérgio Cirilo.
Isso hoje, o que faltou foi um pouco de ética, de moral, de falta de respeito com o nosso povo. Veio um pouco da covardia, porque a falta de respeito com o nosso povo, principalmente Carlos Borges Garcia, que sempre fez por Bom Jesus, é uma ingratidão muito grande. Ficou na mão dessa comissão, que com poucos dias analisou simplesmente um fato que seria técnico, que hoje ainda está sob suspeitas, vamos dizer assim. Eu não entraria para dar nenhum parecer contrário àquilo ali, se eu não fosse um técnico, se eu não contratasse uma pessoa técnica para falar daquilo ali. Para falar um pouco de Carlos Borges Garcia, que é um espelho, é uma pessoa onde na vida pública, muito fez por Bom Jesus, eu acredito que todos os bairros e distritos de Bom Jesus, e eu te parabenizando, sua filha, Carla Garcia, que está aqui presente, seu esposo Ricardo. Falar um pouco de Carlos Borges Garcia, na história de Bom Jesus, eu acho que eu demoraria muito mais do que o próprio Paulo Sérgio, do que todos os nossos colegas aqui, porque eu teria talvez um livro para escrever da história de Carlos Borges Garcia. Espelho esse que Sr. Carlos foi meu padrinho de casamento. Uma pessoa honrada, uma pessoa que sempre fez por Bom Jesus. Tenho certeza que por alguns motivos que o levaram a não prestar as suas contas, apresentar por alguns motivos desses que são mínimos em relação a algumas coisas que acontecem dentro do nosso município. Quando eu falo da covardia, porque são omissos com relação a muita coisa que acontece dentro do nosso município. E hoje querem julgar e Carlos Borges Garcia. Não trocaria meu voto por vagas, não trocaria meu voto por dinheiro. Mas eu tenho certeza que, às vezes, algumas pessoas se enganam, que o tempo passa, que a história se apaga, e de que tudo é esquecido pelo nosso povo. As eleições estão perto, nós temos aí uma grande luta, nós vamos ter uma nova chance de voltar a inscrever na história de Bom Jesus. Só que penso, e aí eu vou finalizar lendo uma carta que foi nos entregue. Quero lembrar ao Sérgio Cirilo e aos colegas vereadores e à comunidade que nos assiste através da TV Câmara. Nós só temos, gente, da oposição, um noivo e uma noiva. O resto é padrinho, madrinha, pajem, a dama e os convidados. Nós não temos como agregar todo mundo que se quer uma sucessão num cargo para que se inscreva no futuro. Então eu peço, Carlos Borges Garcia, o Paulo Sérgio Cirilo, que ajude a construir esse novo grupo, que faça da história de Bom Jesus, que nós possamos fazer vários outros capítulos, não como esse que está acontecendo aqui, porque faltou um pouco de diálogo, faltou um pouco de compreensão, faltou um pouco de respeito com a nossa comunidade,
porque isso iria trazer uma vitória muito grande para o nosso município, principalmente para aquelas pessoas que estão nos aguardando lá fora. E aí, eu recebi uma carta, e eu acho que alguns colegas também, que fala aqui: o verdadeiro cristão é aquele que é justo em todas as suas atitudes. Não basta de dizer frequentador dessa ou daquela igreja, conversar, comungar, e aí é preciso ser justo para mudar as pessoas, mesmo diante das vantagens que possa receber. Tem que pensar na família e nos filhos. Enfim, ser um exemplo para que as coisas não aconteçam consigo amanhã ou depois. Muitos homens se tornaram heróis, mesmo diante das fogueiras e das espadas, porque se recusaram a ficar do lado das injustiças e levam vantagem. Eu não entendi isso, que é um pouco complicado. Esse é o espírito cristão, do chefe de família e o exemplo para os filhos. É o que te deixa aqui na terra. Não seja ingrato, não seja covarde, condenando um homem que ao longo de sua vida foi um exemplo para todos nós. Hoje, numa cadeira de rodas, como que é o destino sobre as amarguras de coisas que sabemos que jamais cometeu. A justiça de Deus será feita por mãos abençoadas e justas, mesmo que não seja do agrado de outros. O senhor Carlos Garcia não cometeu crime algum. O povo sabe e estará ao seu lado, porque sabe que você é justo e tem um coração limpo. Quando for dar o seu voto, lembre-se que um ser nunca o abandonará e olhará por toda a sua família. Essa carta eu recebi. Eu não tinha momento algum pensado, talvez, em trocar meu voto. Não tinha pensado, momento algum, correr dessa votação. Eu acho que a pessoa que está no cargo político, ele tem que estar aqui. Ele tem que botar a cara na reta e votar. Ou votar, ou contrário. Eu não sei se escolher, não tem justificativa para isso. E também, como não adianta mais, infelizmente, o Jesus sofreu uma derrota grande hoje nessa casa, que vai ficar marcada na história, vai ficar na história de Jesus, como a maior derrota da política. O nosso povo hoje foi sacramentado nessa casa. E vamos ver se o futuro está bem próximo, porque esse mandato acaba dia 31 de dezembro de 2016. E se Deus quiser, políticos bons e honestos que estão do lado de fora, que venham para cá, que políticos que estão aqui, que representam a nossa comunidade, possam se juntar a um grupo e fazer diferente e que possamos, em outubro, reformular toda a história política de Bom Jesus, que está apagada em 8 anos. Meu voto é contrário, senhor presidente. Contrário é a favor do povo de Bom Jesus. Senhor presidente, minha diretora, caros colegas vereadores, ex-prefeito Alcércio Cirilo, ex-vereadores, imprensa escrita e falada, a todos que estão nos seus lares nos assistindo e aqueles que estão aqui. Senhor presidente, senhores e senhoras, hoje nós estamos vivendo um momento que aparentemente é de muita tristeza para o município de Bom Jesus. Hoje falar de Carlos Borges Garcia, quando lembro da letra do nome desse homem, Carlos Borges Garcia, eu lembro de simplicidade. E me lembro muito bem que quando cheguei ao município de Bom Jesus, cheguei com uma situação muito difícil e fui acolhido
Jailton da Penha era diretor da emissora na época, fui acolhido por Carlos Borges Garcia, com toda a simplicidade, e me deu meu primeiro emprego. E hoje eu lamento o que está sendo feito com um homem que só plantou o bem. O que está sendo feito com um homem que não ia de carro zero para lá e para cá, mas um homem que ia de Verona ou de carona trabalhar. Porque ele pensava no povo de Bom Jesus. Porque ele queria história para Bom Jesus. E hoje, senhor presidente, senhoras e senhores, eu aprendi com Carlos Borges Garcia. Defender o povo. Andar com a nossa comunidade. E fico pensando às vezes, por que matar uma simplicidade? Por que matar alguém que um dia, quando chegou a Bom Jesus, viu os servidores numa dificuldade, a primeira coisa que ele fez não foi desviar dinheiro público, mas foi as pessoas são penalizadas por fazer o bem. Mas eu me lembro de Jesus Cristo, que também assim fizeram com ele. Crucificaram e mataram, e pensaram que o sonho tinha acabado. Mas enganaram que ao terceiro dia ressuscitou. Então, Carlos Borges Garcia e Paulo Sérgio Cirilo, tenham certeza, que acham que estão matando o progresso do sonho de Bom Jesus, estará ressuscitando mais forte no município. Já quero dizer, sou contra o parecer da comissão e também do tribunal. Senhor presidente Luciano Nunes, eu voto. Novamente, boa noite a todos. Eu agradeço já a das horas, a presença de todos, a visita dos dois vereadores, Francisco Fronte, Amadeu e Globo, enfim, toda a comunidade, colegas vereadores, funcionários, e o prefeito Paulo Sérgio Cirilo e o meu amigo Patu, seu Xará. Eu vou externar, vou procurar não ser muito cansativo, porque eu queria desafiar o vereador Ricardo. Quem conhece mais o Carlos Garcia, a vida política sou eu. Porque eu estou no sétimo mandato, fui vereador do primeiro mandato, e o primeiro mandato de Carlos Garcia, que é 20 anos. Depois, fomos derrotados por uma campanha política, eu como vice dele. Depois, ele voltou em 89, eu junto com ele, eleito, por mais as outras vezes. Então, concorri 8 vezes. Uma eu empatei, o Zé Antônio Rangel, que é a mais velha, subiu a cadeira. Mas o Carlos Garcia me convidou para ser o secretário de Cultura e Comércio e Turismo. Então, a história de Bom Jesus, são mais de 40 anos de história de Bom Jesus. Eu entrei na política em 79, 77, 78, da eleição. Participei de todos os prefeitos de lá para cá. Alvo Moreira, Miguel Mota, agora a prefeita Branca. Então, eu conheço um pouco da história. Macular Carlos Garcia, não existe Macular Carlos Garcia. E a você, Paulo Sérgio, nas contas de 2008, eu com mais 3 colegas votamos favoráveis, somente naquela ocasião. Como que eu iria votar hoje? Contra o... Eu tenho que votar contra aqui um órgão político. Então, eu tenho que votar contra o parecer do Tribunal de Contas. E voto consciente, um dever cumprido
de cabeça erguida, não sofri pressão de ninguém. Ninguém me procurou para pedir um voto. Porque eu acho que todos que me conhecem, a minha trajetória política, já sabia da minha posição. Muito obrigado. Sou contrário ao